Chama-se arco porque ela tem uma forma geográfica de um meio arco virado para o mar. E como pertencia à sede, que era a Calheta, chamou-se Arco da Calheta. O Arco da Calheta é uma freguesia antiga. Os primeiros povoadores chegaram aqui nos primórdios da colonização no século XV. O padre Juvenal de Pita Ferreira, o historiador, defendia que o arco que devia ter começado aí por na década de 50, 60 do século XV, mas só oficialmente aparece em 1560 e tal, quando é nomeado o primeiro pároco efetivo do arco, que se chamava Frei Pedro Delgado. Foi o primeiro pároco efetivo da Calheta. O alvará régio de criação do Curato do Arco da Calheta tem a data de 18 de junho de 1572. No arco, a devoção religiosa foi, e ainda hoje é, em honra de São Brás. No sítio da Feijão de Baixo, do Arco da Calheta, encontramos os vestígios da antiga capela de Nossa Senhora da Conceição, que alguns populares pensam ter sido o local da capela de São Brás. A capela de São Brás terá sido construída no outro local pelo primeiro povoador do Arco, Brás Ferreira, nascido no dia do santo, ficando assim com o seu nome, segundo uma tradição que até dura aos nossos dias. João Fernandes do Arco construiu esta capela de São Brás por ordem testamentária do primeiro povoador. Antes, os moradores pertenciam à Calheta. A devoção religiosa, inicialmente feita numa capela, passou a ter como sede a Igreja Matriz. A Igreja Matriz do Arco da Calheta foi construída no século XVIII. Podemos ver, a partir do seu portal e da sua fachada, que o barroco na madeira atingiu alguma qualidade, sendo das poucas fachadas do barroco tardio e rococó da ilha. No seu interior, podemos encontrar algumas pinturas atribuídas ao mestre de Abrantes, do século XVI, e também um conjunto de telas atribuídas, com certeza, a um dos maiores pintores madeirenses do século XVIII, Nicolau Ferreira Duarte. No seu teto podemos encontrar e ver representações de todas as invocações religiosas das capelas que existiam outrora e que algumas ainda existem nos nossos dias. Sendo uma das maiores igrejas tardo-barrocas da Madeira, deve a sua dimensão e, sobretudo, a dimensão da sua torre-sineira à área da paróquia. Para que todas as pessoas pudessem ouvir os seus sinos, teve que se construir no século XIX uma torre-sineira com estas dimensões. A torre-sineira e a igreja no seu conjunto continuam a dominar a paisagem do Arco da Calheta. Na década de 60 dá-se a divisão da paróquia, porque era a paróquia Arco, incluía Arco Loreto, era uma freguesia única. Depois, na década de 60, houve a divisão das paróquias com o Dom David, que se chamava por alcunha o Dom David, porque ele é que dividia as paróquias. Fizeram-se acertadamente algumas coisas e outras asneiras que tiveram de ser alteradas posteriormente. E então, a paróquia do Loreto, que é a zona alta, foi separada do Arco. As encostas parecem arrumar-se em torno deste ponto central da freguesia. A posse de vastas áreas de terreno agrícola por famílias importantes da história da Madeira é transversal ao Arco da Calheta. Por aqui se formaram fazendas com casas nobres, capelas e terrenos cultivados. Houve aqui dois senhorios, há muitos anos, dos senhorios, e um deles era o Conde de Torrebela, ou melhor, a Condessa de Torrebela, porque a última descendente da casa morreu solteira e vivia aqui no Arco. Eram donos de uma faixa de terreno muito grande, desde o mar até à serra.
da Fonte do Tilho, onde está situada a quinta, que hoje está cheia de banadeiras, embora também tenha lá uma capela. E eu acho interessante que a Condessa, a última Condessa, que eu ainda conheci, ela era velhinha e eu era um pequeno, ela andava sempre com muitos cães junto dela, era muito amiga, mas ela era protestante, era inglesa, portanto, a religião protestante. E é engraçado que ela, sendo protestante, construiu uma capela na sua quinta, que ainda está ali. A Quinta do Conde da Torre Bela, na Fonte do Telo, é a única quinta antiga da freguesia do Arco e preserva os vários elementos que constituem um morgadio madeirense, tais como uma capela anexa, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e construída no século XX, com teto brazonado, com as armas da família, desta família com ascendência madeirense e britânica, a fazenda, árvores centenárias, entre as quais um carvalho com mais de 500 anos, segundo os proprietários, e as casas dos colonos com a sua arquitetura típica, de reduzida dimensão e algumas até com uma cobertura de colmo. Até ao final do século XX, a Calheta era longe, mais longe do que a verdadeira distância física, porque as estradas primeiro não existiam e depois eram sinuosas. Fui para o Funchal a estudar em 44. Nesse tempo, as viagens para o Funchal eram difíceis, porque de verão a gente ia de barco, porque havia o avião e outros barcos seguintes. Mas quando estava mau tempo, o barco não vinha ou não podia aportar e a gente ia de caminhonete. Uma caminhonete daqui ao Funchal custava, nessa altura, 27 escudos. Mas para ganhar 27 escudos não era fácil, só para pagar a viagem. Até que uma vez, depois das férias de Natal, tive de ir para o Funchal a pé. Fiz uma viagem a pé do Arco ao Funchal, acompanhado de uns homens que nesse tempo era costume ir em grupos a pé, porque não tinham dinheiro para as viagens e o mar no inverno também não se podia ir. E nós saímos daqui do Arco num domingo, ao meio-dia. Íamos pelos caminhos antigos, os caminhos reais, descer para a Madalena, Ponta do Sol, Beira Brava, Campanário, chegando ao Calo de Girão, descíamos para a Câmara de Lobos. Chegamos à Câmara de Lobos às 10 horas da noite. Ora, acontece que de Câmara de Lobos para o Funchal havia caminhonete de 2 em 2 horas. E nós, quando chegamos lá, tinha acabado de sair a caminhonete das 10. Então só haveria caminhonete à meia-noite. Então os homens disseram, enquanto a gente espera aqui 2 horas, vamos andando. E chegámos precisamente ao Funchal à meia-noite, desse domingo, 12 às 12. Foi uma viagem, a única que eu fiz também a pé, daqui ao Funchal. Os acessos são mais fáceis. A rede viária aproximou a freguesia do resto da ilha. O Presidente da Câmara, primeiro, depois do 25 de Abril, que me antecedeu, já tinha feito aberto algumas estradas, porque ele era um homem a ter a máquina, pegava na máquina e trabalhava com ela. Já tinha aberto meios, quase todos os que ele tinha aberto estavam ainda em terra para compor. Portanto, o que o pessoal preferia e queria eram as ligações, eram as estradas para que pudessem se deslocar, levar as coisas, as cargas que eram precisas aos diversos sítios e começamos também por enfrentar essa solução desses casos, fazendo o possível. A realidade mudou a todos os níveis. Até o 25 de Abril, é claro que a vida era muito apertada. Notou-se uma grande diferença e hoje não tem comparação possível. A vida de 1970 para a vida de 2018 é completamente diferente, hoje para bem, para melhor. Nós na freguesia temos 4 centros sociais.
aqui mesmo a 50 metros, ao lado da igreja de São Brás, outro nas Florenças, um em Calzixada e outro no sítio do Pinheiro. Esses centros sociais vieram trazer uma mudança, principalmente das vidas, portanto, uma mudança nas vidas das pessoas com mais idade. Porquê? A partir das 2 horas, os centros ficam abertos para a população mais idosa e que ficam até às 5h30. Vêm para convívio, convivem entre eles, têm várias atividades e, de vez em quando, proporcionam-lhes passeios. Isto para a população mais idosa. Para a população mais nova e com filhos pequeninos, nós temos a escola básica do primeiro ciclo, que se chama a Escola da Adélia Maceiros, e que nos últimos anos foi criado também uma creche, o que faz com que os pais tenham melhor qualidade, vão trabalhar, deixam os filhos na creche e ao fim da tarde vão recolhê-los à creche e para irem para as suas casas. Nas encostas do Arco da Quilheta foram construídas casas novas, mas a população tem vindo a reduzir desde meados do século XX. Das quase 6.000 pessoas em 1940, sobram cerca de 3.000. A maior parte reforçou os milhares de madeirenses na diáspora. Fugiram a uma vida dura, em que as famílias dependiam quase só do que a terra dava. Os primeiros meses do ano servia-se da carne do porco que tinha morto no Natal. Ali para janeiro, fevereiro, março, até abril, praticamente era todos os dias uma sopa de couve com carne de porco. E para o almoço eram batatas com algum peixe, ou então também criava algumas galinhas, os ovos ajudavam a resolver o problema das refeições. O progresso já chegou aos recantos desta freguesia, mas ter estrada não chega. A ausência de transportes continua a lembrar que o terreno é difícil. Quando eu casei, já vinha carro aqui. Se cá já vinha carro aqui, mas para dentro não veio. Mas era de terra. E eu depois de a gente estar aqui casados, já há uns anos, então aquilo fizeram o caminho. Se cá o caminho foi feito depois de estar aqui. E tem-se andado assim. E agora este caminho daqui para lá, está até aos canhas que é para fazer, mas nunca faço. Temos de chamar carro, que mesmo já não posso ir a pé. Se podia ir a pé, que era bom, porque quando a gente se podia ir a pé, a gente caminhava, chegava ali à capela, ia-se ter o orco, a gente dizia que era pela rocha, ia-se andando e chegava-se. Agora, não se pode, tem que ser um carrinho, se não for um carrinho, já se fica em casa. O isolamento é, por vezes, difícil de quebrar. Vai com uma rapariga que ela também já faz. Ela quando caminha já leva um bordãozão. Tem uma aqui outra vez, também quando caminha já leva um bordãozão. Essa Mareja da Lidocha e da Cló não leva. E a comadre Ladinho também, quando caminha, também já leva um bordãozão. Olha, cá que anda tudo de bordão. Mas Luísa Nunes está habituada à vida no Arco. A minha terra, sabe quem a cavou? Fui eu. Cavava hoje um rugo, amanhã cavava 2 ou 3, vinha para casa. Outro dia tornava a cavar cada vez mais 2, 3 rios, já fazia um bocadinho, é mesmo que lá no Polheiro. E cavei a minha terra. Depois chamei o homem, fui às ajustórias para plantar as semilhas. Olha as semilhas para ir dar e comer. A terra difícil de vencer foi sempre uma fonte de sustento, a base do rendimento de famílias de todas as condições sociais. E, se algumas culturas são quase tão antigas como o povoamento da ilha, o lançamento de novos produtos está na ordem do dia, como o primeiro vinho tranquilo, produzido e engarrafado na Calheta. O nosso objetivo foi sempre ter um vinho próprio. Este vinho foi considerado bom, porquê? Pelas análises elaboradas pelo Instituto, por um enólogo especialista nesta casta. É produzido num espaço único, portanto, cerca de 300 metros do nível das águas do mar. Tem uma exposição solar 100%.
É um vinho que as pessoas que têm a oportunidade de o degustar apreciam. Este projeto, pensamos alargá-lo a uma casta de vinho Arco Bom branco e também pensamos ter uma adega própria. Nas novas dinâmicas da freguesia do Arco da Calheta, vamos encontrar Elizabeth Vasconcelos, uma empreendedora que investiu na venda de flores. Trabalho como comunicação social, Facebook, me encomendam por internet. No início eram poucas pessoas, porque não sabiam o lugar. Só que pouco a pouco eles vão conhecendo o sítio e depois fiquei encantado, já que tenho uma vista espetacular para o mar. Encontrei um trabalho tipo Dia da Mãe, Dias Namorados, eu sempre busco um ajudante que me entregue as flores. Faço os arranjos e o senhor me entrega as flores para as casas. O turismo tem aumentado. As casas de alojamento local são procuradas por turistas de diferentes origens e ajudam a economia local. Apesar de nós termos pouca população, sem ser os nossos clientes já residentes cá, temos uma mais-valia do turismo que vem para o turismo local e rural, o que faz aumentar mais um bocadinho a nossa clientela. Mas nos últimos 2 anos temos tido mais afluência de principalmente pessoas do estrangeiro a querer ficar no alojamento local e rural. Alberto Silva foi um dos pioneiros do alojamento local. Um amigo meu disse-me, opa, há um barzinho ali no Arco, desce, tu vais ver, aquilo é engraçado. E um dia eu disse com a minha mulher por aqui abaixo e chego aqui e disse para mim, é aqui que eu quero. Portanto, e fiquei aqui. E então comprei a primeira casa, demorou algum tempo, o terreno, fiz a casa, recuperei uma casa, uma ruína que havia ali. Depois há aquela história que tive medo que alguém ia construir uma casa ao lado e que ia estragar com o ambiente todo que existe cá embaixo. E então comecei aos poucos a comprar estrategicamente alguns terrenos para ir bloqueando e bloqueei. Pronto, e agora tenho esta maravilha aqui e também uma maravilha do Arco, não é minha, também de toda a gente. Neste momento, concluídas tem 4, e por concluir falta mais umas 4 ou 5. A procura não é apenas por razões turísticas. Muitos dos habitantes do Arco da Calheta são estrangeiros. E as razões para esta escolha são simples. Vêm muitas pessoas e continua a vir. Estamos numa freguesia em que o sol, o bom clima é predominante. O silêncio, estamos perto do mar, estamos perto da serra e fica atraente a muitas pessoas que não são de cá, até são de outros concelhos e fora da Madeira. Fica apelativo para que venham para cá, adquirem as moradias que já estão feitas, portanto compram as moradias ou compram alguns lotes de terreno e construem as suas casas para viver. O turismo no Arco da Calheta cresceu bastante, desde a abertura em abril de 2015 do Savoy Sacarum Resort e Spa. A unidade foi construída num local histórico para a indústria da cana sacarina, uma cultura quase tão antiga como a presença humana na ilha. Aqui onde nós nos encontramos havia o engenho da Serra d'Água. Daí construímos o hotel cá, utilizando a temática da cana-de-açúcar, fazendo uma homenagem à cultura do Arco da Calheta. O caso tem uma particularidade. O hotel fica localizado no Arco da Calheta e o Parque de Estacionamento Exterior fica localizado na Calheta. É dividido pela Ribeira. A cana-de-açúcar é o tema da decoração. Em todo o hotel temos a homenagem, por assim dizer, à cana-de-açúcar. Por exemplo, todos os hoteletes têm um nome alusivo a algo que seja relacionado com a tal produção do mel, ou do rum, ou do açúcar. Temos um restaurante que é o Trapiche, temos outro restaurante que é o Engenho, que é o nosso restaurante buffet, o principal restaurante do hotel. Temos também um outro restaurante que é o Alambique, e até temos um alambique verdadeiro lá, que é o mecanismo que transforma a garapa, que é o sumo da cana-de-açúcar, em rum. Temos também um bar, que é o Garapa, por isso temos tudo o que é relativo à cana-de-açúcar está aqui bem evidenciado.
Acresce o facto de termos também uma galeria. Somos dos poucos hotéis que possuem uma galeria ou um pequeno museu contando um pouco da história da Madeira ou da freguesia, neste caso do Arco da Calheta. E o nome é a Galeria 1425, que é precisamente a alusão à introdução da cana-de-açúcar cá na Madeira, na altura chamado Ouro Branco. O hotel dinamiza a economia local e é uma das principais fontes de emprego. Em termos económicos e sociais, julgo que nós temos uma importância bastante grande aqui no Arco da Calheta. Não seja pelo facto de nós empregarmos cerca de 4% da população ativa no Arco. São cerca de 3.200 habitantes. Nós empregamos só do Arco da Calheta, estamos a falar desta unidade hoteleira em particular, empregamos 102 funcionários, o que é bastante relevante para a economia da freguesia, neste caso. No topo desta montanha, onde a estrada acaba, há um miradouro que se tornou famoso muito antes do crescimento turístico do concelho da Calheta. E tudo por causa do parapente. Escolhi o Arco da Calheta para praticar parapente, todo o ano inteiro. Já faço quase 18 anos aqui na Ilha da Madeira. O Arco da Calheta tem condições únicas para a prática da modalidade. Gravamos todos os voos no GPS e no ranking internacional, no ranking nacional, podes analisar onde podes voar mais dias e, oficialmente, a partir das gravações dos tracks do GPS, é Arco da Calheta. Todo o Portugal, não há 330 dias por ano para voar, mas aqui no Arco da Calheta é fantástico, é o melhor sítio para voar, todo o ano inteiro. Está mais ou menos 50-50, metade. Temos portugueses, residentes e estrangeiros de todo o mundo a fazer um voo de batismo connosco. O feedback é sempre engraçado, as pessoas pensaram que voamos para baixo, não fazemos, subimos, mostramos tudo a ilha, as montanhas e muitas vezes aterramos no mesmo sítio aqui acima, não é só abaixo na praia, não fazemos os voos curtíssimos de cima para baixo, fazemos os voos acima de toda a ilha, toda a terra. Os passageiros trazem uma imagem que nunca pensaram antes. Para eles, uma sensação fora da imaginação.